Juízes, capítulo de número 6. Oh, aleluia. Rapaz, depois que aumentaram esse púlpito aqui, o cardio é aqui mesmo. O que houve? Versículo 1 em diante diz assim o texto: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, presta atenção, sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Eu vou repetir e você vai entender já, presta atenção. O texto diz que o Senhor entrega Israel por causa daquilo de mal que eles fizeram aos olhos do Senhor. E o que é isso, Camila? Desobediência. Eles foram contra a palavra de Deus. E isso para Deus é pecado de feitiçaria, idolatria. E Deus disciplina isso. Calma que eu ainda não estou pregando, já vou falar para você sentar, espera. Ainda estou lendo o texto. Ah, mas você está falando, o problema é meu. Ah, mas o microfone está comigo, me respeita. Então veja. E aí o Senhor, você leu comigo, por causa disso, método didático, disciplinatório, vai entregar eles na mão dos midianitas. Então vamos lá, quem é o povo ou a nação a quem Deus autorizou ser a ferramenta de punição, disciplinatória, de castigo de Deus para Israel? Qual é o povo, qual é a nação? Os midianitas. Eles estão autorizados pelo próprio Deus. Só que olha o que o texto vai dizer: que prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, porque isso aí durou 7 anos, sempre que Israel semeava, ou seja, quando estava na hora dela lucrar e ela colher do seu trabalho, do fruto das suas mãos, levantava-se então contra ela não só os midianitas. E é isso que eu queria que você desse atenção ao texto comigo nessa noite. Subiam contra ele, aí vem os midianitas, os amalequitas. Aí agora eu te pergunto, Deus entregou Israel na mão dos amalequitas? Não, Deus já tinha livrado Israel da mão dos amalequitas 40 anos antes. Agora, olha isso: midianitas, amalequitas e também os filhos do Oriente. Olha para o teu irmão e pergunta assim: quem são? Fala para ele: eu não sei. É um povo que era do Oriente. Eu não sei se era um bando, se era uma tribo, se era um ajuntamento de gente de algum movimento. Eu não sei. É que era tanta gente, estava tão vulnerável, estava tão fácil. Entende? Que desgraça. E eles iam contra Israel. E aí, contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra, ou seja, todas as suas reservas em toda a extensão até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nada. Diga comigo, nada. Subiam com seus rebanhos e tendas, e como um enxame de gafanhotos. Eles eram tão numerosos que não se podiam contar, nem eles, nem seus camelos, e entravam na terra para destruir. Eu sei que é difícil, mas complete por favor, porque eu preciso que você entenda a palavra. Veja, entravam na terra para destruir. Vamos lá, entravam na terra para... Vamos, não tenha medo. Entravam na terra para... Assim. Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e eu vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio. Aqui é vitória, grita comigo: o anjo veio. Diga: o anjo do Senhor. Vamos resumir, diga: Deus veio. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Deus vai dar essa promessa a Gideão. Ele vai dizer: olha, eu vou usar você para ferir essa multidão, como se eles não fossem um exército, como se eles fossem apenas um homem só. Eu serei contigo, e vai ser 1 contra 1. E de fato Deus cumpriu. Mas nesta noite eu só quero falar de 2 coisas: dos inimigos e do clamor. Veja, Gideão é a resposta de um clamor. Completa para mim, por favor. Gideão é a resposta de um clamor. Então Gideão é a resposta. Hoje eu não vou pregar sobre a resposta, vou pregar sobre o processo. Antes da resposta, o que vem? Não, o clamor. Então vamos lá? Gideão é a resposta de um clamor. Ele só veio porque Israel. Deus está dizendo: você quer resposta, mas não haverá resposta enquanto não houver. Isso, senta dando glória a Deus aí. Não há resposta enquanto não houver sincero clamor. Não há resposta enquanto não há sincero arrependimento. Irmãos, tem uma coisa que me deixa triste. Tem uma coisa que me deixa triste quando eu observo o livro dos Juízes. A cada 2 ou 3 capítulos, no máximo, não mais do que isso, você vai perceber palavras repetitivas nos capítulos do livro de Juízes. Quem já leu Juízes vai entender isso aqui que eu estou falando ainda melhor. De tempo em tempo, a narrativa que abre, o capítulo que inaugura uma nova história de Israel no tempo dos juízes, infelizmente começa quase sempre da mesma maneira. Quase sempre da mesma maneira. Quase sempre da mesma maneira. Começa assim, ó. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Veja, o texto é tão enfático que não diz assim: olha, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, tão recorrente era a conduta de desobediência contra a palavra de Deus diante desse Deus. Deus estabeleceu algumas coisas para o seu povo. E Deus não estabeleceu essas coisas porque Deus precisa se autoafirmar como Deus. Não, todas as leis, todos os princípios que Deus estabeleceu para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele livrou da casa da servidão, para esse povo que teve o seu nome trocado para Israel, príncipe, aquele que luta com Deus. Esse povo que foi tirado do monturo e colocado entre os príncipes. Esse povo que era como se fosse apenas um vermezinho e se tornava então a nação mais potente da época. O único exército depois da retirada do Egito que venceu reinos, terras e exércitos sem carregar uma espada na mão. Porque o Senhor ia adiante do seu povo. Então quando Deus faz esse povo por intermédio, primeiro de Moisés e depois de Josué, entrar na terra de Canaã, haviam inimigos ali, mas o Senhor lhes deu garantia de que Ele iria adiante do seu povo. Eles só não podiam se contaminar. O que é essa contaminação? Prevaricar contra a palavra do Senhor. O Senhor não tolera desobediência, pecados contra a autoridade de Deus serão
severamente punidos, porque Deus não permite ser escarnecido. Então Deus vai estabelecer princípios, normas para aquela nova sociedade que estava se formando depois da retirada do Egito. E ali vão vir as leis mais importantes, não só para eles, mas para a sociedade do mundo como um todo. Entre elas, então, o Senhor vai dizer: amarás somente o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Deus não queria que Israel se curvasse diante de ídolos constituídos por mãos de homens. E não é porque ele precisava se autoafirmar como Deus. Gente, vamos falar que é rasgado. Deus não precisa da gente para nada. Deus é Deus com a gente adorando Ele ou não. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Quando Deus determinou que deveria ser adorado, Ele não levantou os homens, Ele instituiu os anjos. Os anjos estão ao redor dele, continuamente o adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Deus levanta o homem, nisto obviamente ele é adorado pela criação, mas Deus faz o homem para relacionamento e não para devoção. Então quando Deus entrega as leis, e Deus diz para o seu povo: olha, eu não quero que vocês se curvem a ídolos constituídos por mãos de homens. Ele vai dar um motivo, porque Deus não é inseguro. Ele vai dar um motivo, porque Deus não tem complexo de inferioridade. Não é porque Deus precisa, abre aspas, ser adorado por eles. É porque eles precisam ser libertos de toda ilusão que se faz de Deus. Então Deus vai dizer assim: olha, não os adorem, porque boca eles têm, mas não falam. Pés eles têm, mas não caminham. Ouvidos têm, mas não ouvem. Mãos têm, mas não seguram. Antes eles são manipulados por aqueles que criaram eles. Um Deus assim é muito limitado. Um Deus assim não é Deus verdadeiro. Então, a fim de que eles tivessem libertação na mentalidade, quanto sociedade, para que através da sua adoração fossem abençoados por Deus e prosperassem diante da palavra de Deus. Quando é que eles tornam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Quando eles observam essas outras nações da terra, que Deus introduziu eles para governo e não para mediocridade, e começam então a se rebaixar, trazendo a adoração a ídolos que não tiraram eles do Egito, a ídolos que não constituíram história com eles, a ídolos que não os libertaram. Mais ídolo do que no Egito, meu irmão, está difícil ter outro lugar para ter. Mas o que Deus está dizendo é: quando vocês estavam na casa da servidão, nenhum deles tirou vocês de lá. Então agora, aprendam a viverem pela libertação da verdade. E qual é a libertação da verdade? Há um só Deus. E é isso que o Senhor está instituindo. Camila, eu não estou gostando do que você está falando. Eu entendo, nós estamos dentro de uma sociedade democrata, gostamos de democracia, mas a Bíblia não é democrática, a Bíblia é teocrática. Eu não posso amaciar para você se sentir mais leve ou menos constrangido com o sermão. A verdade é que Deus quer ser adorado de maneira única e exclusiva. E todas as vezes que Israel dividia essa adoração, não destruindo o altar de Deus, mas erguendo ao lado do altar do sacrifício que consagrava-se a Deus, também altares para Baal, para Moloque, para Azera, Deus se retirava do meio deles. Porque os outros não se importam de terem seus amantes, mas todas as vezes que Israel fazia isso, Deus usava a boca de um profeta para dizer: Israel, você se prostituiu com seus amantes. E Deus é fiel e não vai aceitar isso. Então Deus não está dizendo: eu vou ficar aqui e esperar você largar os outros. Não, eu vou sair fora. Quando você largar os outros, você me procura de novo. É basicamente isso. Os outros não têm problema com isso, mas Deus não aceita isso. Então esse mal que eles fazem aos olhos do Senhor, todo o restante é consequência de pecados de imoralidade e etc. Mas na verdade todo ele começa quando eles retiram Deus como alvo único, indivisível e insubstituível de adoração, e começam a partilhar essa adoração a outros deuses, porque se comparam com as outras nações. Agora veja, as nações das quais Israel vai se inspirar para dividir essa adoração são nações que inicialmente começam aceitando a adoração deles e termina escravizando eles. Eles querem o que Israel tem,
Eles não querem ser quem Israel é. Então, por causa disso, de tempo em tempo Deus levantava alguém, mas só levantava alguém para resgatar esse povo da beira da destruição por causa de um clamor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Gente, quem aqui já esteve distante dos caminhos do Senhor sabe o poder de uma mãe que ora, o poder de um pai que clama, o poder de um pastor que intercede, o poder de um amigo que coloca teu nome no cestinho da oração, o poder de ter uma irmã que dobra o joelho enquanto você estava muitas vezes perdido. Eu estive perdida numa madrugada qualquer ou em pensamentos. A gente não precisa estar lá fora para estar perdido, não. Às vezes dentro de casa a gente está perdido, às vezes assistindo uma série a gente está perdido, às vezes parado sem fazer nada a gente está perdido, mas um clamor, uma noite, uma quarta-feira, uma palavra, um profeta, uma busca, uma lágrima, um louvor sincero, uma oração tem poder de mudar o quadro, tem poder de fechar a cova, tem poder de mudar a rota, tem poder de alterar o destino, tem poder de tirar a morte e chamar para a vida. Um clamor tira do leito, um clamor entra na UTI, um clamor entra no CTI, um clamor entra no cárcere, um clamor entra na cadeia, um clamor entra na boca de fumo, um clamor entra no tráfico, um clamor entra no cativeiro, um clamor. Mas tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Esse povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Aí, como medida punitiva, mas não é punitiva para destruição, é punitiva para restauração, porque Deus só faz isso com quem Ele ama. Preste atenção, quem você não vê a corda de Deus apertando e puxando, é porque Deus não faz mais questão que volte. Então, quando você ver alguém que está tentando ficar fora do querer de Deus, mas não tem paz para surfar na onda da imoralidade, pode ter certeza, é a corda de Deus apertando e dizendo: não estou punindo porque te odeio, estou punindo porque não abro mão de você, te amo, eu vou corrigir, eu vou disciplinar, eu vou ajustar. Por isso disse o Senhor Jesus a João, e ele disse a todas aquelas igrejas que receberam uma palavra de exortação ou disciplinatória: eu castigo, eu exorto, eu disciplino todo aquele a quem eu amo. Então você olha para esse texto e você pensa: Deus está arrebentando com Israel. Não, Deus está usando medida disciplinatória para empurrá-la para o local do qual ela não pode sair. E infelizmente, irmãos, a alegria é muito bom, mas a escola que trata o nosso caráter chama-se sofrimento. Por isso vivemos uma geração de tantos crentes fracos, porque eles gastam toda a energia da vida para fugir do sofrimento. É por isso que passam a vida inteira contando o testemunho dos outros, porque quem foge da própria dor não conta testemunho. Então Deus vai usar como medida disciplinatória sofrimento. Como é que Deus faz isso? Colocando eles na mão dos inimigos. Tu tira essa naninha daí que hoje é noite de batalha. Tá naninha, não me irrita. Tira essa naninha daí. Volta para aquele culto que tu sabe que eu gosto. É, garoto. Tá vendo? Aleluia. Fica aí, quando eu ficar doida tu vem comigo. Veja. Entregou na mão dos midianitas. Na mão de quem? Vamos junto, na mão de quem? Midianitas, eles estão autorizados. Deus faz isso. Deus autoriza a gente que não podia tocar na gente só para corrigir a gente quando a gente está fora do querer de Deus. Rapaz, e o que irrita é que às vezes é gente que não tem metade da história da gente, não tem metade da vida da gente, não tem metade da experiência da gente, mas é um jeito de Deus humilhar a gente. E não adianta tu orar não, porque quando Deus permite, a oração que tu está dando para Deus é a favor do próprio Deus. Deus não luta contra Deus.
Quando Deus te põe na prova, só Ele te tira da prova. Quando Deus te põe no leito, só Ele te tira do leito. Quando Deus te põe no meio da difamação, só Ele te tira da difamação. Quando Deus te põe no meio da perseguição, não é o diabo te perseguindo, é Deus empurrando ele nas tuas costas. Meu filho, como é que ora? Como é que ora? Como é que ora? Camila, como é que eu oro? Pedindo Deus para me ajudar da onde Deus me colocou. Como é que ora? Tem orações aqui que não estão sendo respondidas. Não é que Deus não está ouvindo, Deus só não está respondendo, porque a oração que você está fazendo, pedindo para Deus te livrar, termina tendo Ele que te livrar da própria mão dEle. E como foi Ele que te colocou no exato lugar que você está agora, você não entende porque Ele não responde essa oração. Mas Ele está me usando hoje aqui para dizer: eu não estou respondendo porque antes de estar na mão do adversário, tu está na minha. Tu tá na minha. Ele tá te apertando porque eu mandei apertar. Ele tá te perseguindo porque eu mandei te perseguir. Ele tá te arrochando porque eu mandei te arrochar. E eu sei que não era o que você queria ouvir, mas meu compromisso é com a palavra. E o que Deus está dizendo é: da minha mão ninguém te tira, porque as ovelhas que o meu pai me deu estão nas minhas mãos, e dela não há quem possa arrebatá-las. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você. Sabe qual é o bom de estar na mão de Deus? Na mão de Deus, Deus não te tira, mas também a bruxaria não te tira, o encanto não te tira, a droga não te tira, a maldade não te tira, a perseguição não te tira, a destruição não te tira. Não tira, não tira, não tira. Você vai me fazer uma gentileza. Você vai me fazer uma gentileza. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho. Não me vem com pata quebrada não, que tu não é animal, tu é gente. Vai botar a mão pesada no ombro dele ou dela. Ah, Camila, eu não conheço. Não precisa conhecer. Não é entretenimento. Ele entrou numa casa de profetas e Deus vai responder clamor. Deus vai responder clamor. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele ou dela. E tu vai sacudir ele ou ela e vai dizer assim: da mão de Deus, só Deus te tira. Entendeu? Não é que você vai sair da mão de Deus, é que Deus vai usar a mão dele para te tirar da mão do adversário que só te pegou porque a mão de Deus te botou lá. Quando eu disser 3, você vai dizer para esse irmão: daí aonde? Você sabe aonde está. Você sabe aonde está. Você já tomou remédio, mas não saiu desse lugar. Você está fazendo terapia há 5 anos e ainda não saiu desse lugar. Não é que o terapeuta não é bom e não é que o remédio não faz efeito. É porque esse lugar específico que ninguém te tira, é porque não foi a crise, nem a ansiedade, nem a depressão. Foi Deus que te colocou nessa incógnita que nem o melhor psicanalista do mundo, nem o melhor psiquiatra do mundo te tira. Por quê? Porque da onde a mão de Deus coloca, só a mão de Deus retira. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: só a minha mão te tira, só a minha mão te tira, só a minha mão te tira. Onde a minha mão coloca, a minha mão também tira. E eu vou tirar, eu vou tirar. Se você clamar, eu vou tirar. Se você buscar, eu vou tirar. Então prepara, abaixa só um pouquinho, prepara. Eu vou contar de 1 a 3. Todos me ouvem bem? Amém ou não amém? Está ouvindo só grito ou está entendendo o que eu estou falando? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. No 3, tu vai abrir as mãos em volta dele ou dela. Vai deixar ele sentir que ele não sentou do lado de um qualquer, mas sentou-se ao lado de um profeta. Porque eu disse que ia pregar só 2 coisas. A primeira preguei agora, e qual é a segunda? A segunda é que depois que você clama, a primeira coisa que Deus faz é colocar um profeta no teu caminho. E tem dia que eu tô fraquinha. Há 15 dias atrás eu não consegui nem chegar hoje aqui, mas hoje, ainda bem que eu vim profeta. Eu vim com palavra de Deus na boca. Eu não vim brincar nem cumprir agenda. Isso aqui é compromisso com o altar, antes de ser compromisso com Lagoinha. E Deus me trouxe hoje aqui debaixo de autoridade profética. Quando eu disser 3, você vai abrir a boca,
vai sacudir esse irmão, vai deixar ele sentir o peso do teu ombro. Rapaz, eu não estou acreditando que eu estou entregando uma palavra dessa e ainda tem gente pensando se vai botar a mão no ombro do vizinho. Vem fazer o que aqui, cara? Tá achando que culto é osmose? Faz isso em casa na varanda durante o dia. Só tem 2 tipos de culto que podem ser feitos e só tem um que Deus recebe. Não é o de quem assiste, é o de quem participa. Quando eu disser 3. Ah, Camila, mas é que eu não creio nisso. Então vem na minha fé que hoje eu estou crente à beça. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão. Camila, é que eu estou vindo do trabalho, eu também estou com essa roupa desde 8 horas da manhã. Quando eu disser 3, tu vai botar ele no lugar de acolhimento. Vai deixar ele sentir o cheiro da comunhão. Você vai acolher ele e vai dizer assim, ó. Daí só Deus te tira. Daí aonde? Desse lugar que o remédio não resolveu, que a terapia não resolveu, que o patrocínio não resolveu, o arroba não resolveu, o número de seguidores não resolveu, o contrato não resolveu, o médico parceiro não resolveu, nada resolveu. Deus me trouxe aqui para dizer, desse lugar só eu te tiro. Eu conto 1, comece a pensar quais são as áreas da sua vida que desde o ano passado você tem buscado solução efetiva, mas não consegue encontrar. É remédio, você compra. É terapeuta, você consulta. É médico, você vai. É viagem, você tira, mas não resolve. Camila, eu estou num lugar. Deus me trouxe aqui para dizer, esse lugar fui eu que te pus e só eu te tiro. 2, pense nele agora. Quando eu disser 3, seja profeta. Você vai dizer para essa pessoa, só Deus te tira desse lugar. É 1, é 2, abre a boca, 3, diga. De novo, fala pro outro vizinho, só Deus te tira desse lugar. Agora pergunta para ele, como eu saio daqui? Como eu saio? Como ele tira? Pergunta para 2 ou 3 aí, como? Pergunta, olha para ele e diz, como ele tira? Como ele tira? Se você clamar, se você clamar, se você confessar o teu pecado, Deus não quer você abrindo a boca para dizer, eu preciso. O que te tira daí não é a necessidade apresentada no clamor, é a confissão de pecados no clamor. Senhor, me perdoa porque eu pequei. Senhor, me perdoa porque eu forniquei. Senhor, me perdoa porque eu me afastei da lei, dos princípios da tua palavra. Me perdoa porque já há alguns meses ou anos eu tenho feito o que é mal aos teus olhos. Me perdoa por aquilo que eu quero me desvencilhar, mas não consigo, pelo miserável homem que mora em mim. Eu não quero ser um hipócrita, mas eu tô fraco. Eu dei vazão ao inimigo e ele me enfraqueceu. Ele roubou de mim, ele usurpou de mim. Eu planto, mas eu não colho. Eu trabalho, mas eu não lucro. Eu tenho cama, mas não tenho sono. Eu tenho carro, mas eu não tenho destino. Eu tenho dinheiro, mas não tenho propósito, porque a minha infidelidade tirou-me o propósito, tirou-me a tua presença. Eu tenho uma coisa para dizer para quem já serviu ao Senhor e não está servindo mais. O Senhor está dizendo para você que está aqui nessa noite, ei, a presença de inimigo nunca foi problema. Você não está sofrendo porque o inimigo está presente. Você está sofrendo porque Deus se tornou ausente. Se tem uma coisa que crente, que homem de Deus e mulher de Deus está acostumado, é conviver. Conviver. Está aqui o povo mais raçudo dessa terra. Quanto mais bate, quanto mais persegue, mais eles crescem. Faraó oprimia e dobrava o trabalho sobre os hebreus. Eles iam para casa e ó, toma-lhe filho. Mais cresciam, mais prosperavam, mais multiplicado. Me ajude a pregar, olha para o vizinho e diga, o inimigo nunca foi problema.
O problema não é a força do inimigo, é a nossa fraqueza por não ter mais Deus ao nosso lado. É a hora que a gente descobre que o nosso sucesso nunca foi o dinheiro, os amigos, a empresa, o CNPJ. É a hora que a gente descobre que o que dava o brilho, o que trazia a potência e a imponência, não era 7 dígitos, era a presença. A presença impunha autoridade quando você entrava no meio da corrupção. A presença impunha autoridade quando você entrava no meio dos palavrões. As pessoas paravam de fazer fofoca quando você chegava. Veja, Deus nunca precisou tirar o inimigo quando você era cheio da presença. Era o inimigo que se calava quando você chegava. Camila, de fato eu não me lembro. Parece que Deus Ele nem faz questão de matar o inimigo, porque Deus não mata nada que não tem o poder de te destruir. É por isso que Ele deixa eles aí como erva daninha. Por quê? Porque o problema da gente que serve a Deus nunca foi a presença do inimigo do nosso meio. Me diga, quando foi que Israel não teve exército contra ela? Até hoje, gente. Eu li a Bíblia e você viu e ouviu eu lendo Gaza, e isso não te é estranho. Eu falo de Abraão, falo de Isaac e Ismael. Você lembra de Israel e da Palestina e de tudo que está acontecendo até hoje? Você está compreendendo? Dependendo de a quem Deus escolhe, conviver com inimigos é uma consequência que se torna natural com o passar do tempo. Mas isso não é problema. Quando o muro está erguido, quando as torres estão em dia, quando os guardas estão de vigia, quando estamos debaixo da palavra, vivemos a perseguição dos inimigos, mas também vivemos o cumprimento da palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo, broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita. Você diz, Camila, isso nunca aconteceu. Faz a soma da quantidade de tragédia no mundo enquanto você assiste o jornal, e você vai ver que todo dia, para você estar aqui nessa noite, 1000 caiu de um lado, 10.000 à direita, mas você não foi atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. São tantos salmos de vitória. Como são felizes aqueles que temem o teu nome. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes esbravejem, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se levantam, mas Ele é Sabaote, faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar. 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 Este
Esse mês é mês de livramento. Você entrou hoje aqui para mostrar para Satanás que tu tá triste, mas não tá morto, que tu ficou abalado, mas ainda não chegou o dia da tua destruição. Então o que eu faço, Camila? Volte a clamar. Volte a clamar. O problema não é a presença deles, é a ausência da presença que sempre te empoderou. Olha para cá, porque eu vou resumir e fechar aqui. Você não está desanimado como está, abatido como está, ou sentindo o medo que tem sentido nos últimos dias, por causa do inimigo. Sempre teve inimigo. Sempre teve alguém que não gostou de tu. Sempre teve alguém que te queria 7 palmos debaixo da terra. Sempre tem um irmão de José querendo te vender. Para de bobeira, sempre teve. Ai, mas é porque dessa vez tu tá sentindo falta da imponência da presença que te empoderava. Porque o pau estava quebrando e o escudo empurrando. E tu avançando. A fofoca comendo e tu indo. Os boletos ficando atrás e tu nas campanhas. Deus abre porta, Deus dá vitória, Deus vai adiante de mim, Deus. Então o problema não é a presença deles, é a ausência. Isso que você está sentindo. Quando Israel viu que esse era o problema, eles começaram a clamar. E o clamor não começou assim: Deus, eu preciso. Deus, nós queremos. Não. O clamor que Deus ouve, o clamor que traz resposta, é o clamor que confessa arrependimento. Eu vou falar um negócio rasgado para mudar a tua vida de oração. Porque a Bíblia diz: pedi e não recebeis, porque pedi mal. Por que vocês pedem mal? Aí Deus vai usar o profeta para dizer: porque não conhecem a Escritura e nem o poder que há nelas. Então por que pede mal? Porque não ora a Bíblia, não ora conforme Deus quer. Só que Deus é por Deus. O que isso significa? Que se você orar a palavra de Deus, Deus é fiel para reagir a si mesmo. Porque é fiel e não pode negar a si mesmo. Quer ver Deus virar teu ano numa noite? Não use o tempo de intercessão para justificativas do porquê você está como está. Justificativas não movem os céus. São narrativas que a gente usa para manter o status em público. Para Deus não funciona. Quer ver o céu mover no ano de 2025 na tua vida, na tua casa, nas tuas emoções, nos teus negócios? Pare de usar o tempo da sua espiritualidade com Deus para se justificar e comece a usar esse tempo para fazer confissões sinceras. Porque a Bíblia não diz: aquele que se justifica e deixa alcança misericórdia. A palavra de Deus é clara: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu quero te dar uma oportunidade na noite do culto, ouça. Que oportunidade? A oportunidade que Deus também me dá hoje aqui. De quê? De ser ouvido por Ele. Camila, eu não tenho nada para falar com Deus. Ele sabe como eu estou. Esse é seu mal. Achar que sua necessidade é precedente o suficiente para Deus agir. Você não se humilha diante de Deus. E é por isso que a mão de Deus não te tira daí. Porque a palavra de Deus diz: humilhai-vos, e é o próprio Deus falando, debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é ser humilhado, é humilhar-se a si mesmo. É dizer: eu não preciso que ninguém aponte meu pecado, eu tenho consciência do que eu tenho feito de errado.
E eu não preciso que ninguém me diga, Camila. Eu vou verbalizar a minha voz. Eu vou organizar esses pensamentos aqui diante de Deus. E vou falar para Deus toda a verdade. E vou pedir ao Espírito Santo que me convença do arrependimento que eu preciso ter. Se você está sentindo urgência de fazer isso agora, fique de pé o mais rápido possível, que eu quero orar com você. Camila, eu tenho urgência de me humilhar diante de Deus, de me sujeitar à vontade dEle, de não reagir negativamente ao que eu tenho passado, mas de entender que tudo isso cooperou para que eu estivesse aqui agora orando, pedindo perdão, alinhando a minha vida e abraçando a chance que Deus está me dando enquanto Jesus não vem. Israel clamou, Deus mandou o profeta, e o profeta amaciou? Não, o profeta rasgou, irmão. Quem aguenta o conserto está preparado para sair da disciplina. Quem aguenta o processo está preparado para ver o resultado. Eles ouviram o profeta ó, pegou eles. Eu fiz assim, diz o Senhor, tirei vocês da casa da servidão, ajudei vocês. Estou parafraseando, e no final de tudo, vocês negaram o som da minha voz. Vocês me rejeitaram, por isso eu também coloquei vocês assim. Mas porque vocês clamaram. Aí veja, o profeta só corrigiu. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. O profeta só corrigiu. Deixa eles ouvirem isso no seco, João, no seco, nego, no seco. O profeta só corrigiu. Não deu uma palavra de vitória para o povo. Ó, por esses dias eu vou dar vitória. Ó, por... Não. O profeta veio, ó, arrebentou com eles. Só que enquanto por um lado o profeta falava, por outro o anjo descia. Ei, talvez você está aqui nessa noite dizendo, eita, que coro. E o Senhor está dizendo, o coro está descendo aqui, e o anjo está descendo lá, para trazer resposta na área que você precisa. É isso que Deus quer que eu e você entendamos nessa noite. Eu quero fazer um convite muito especial em oração aqui. Eu vou orar por todos, vou orar. E eu estou com muita fé, irmãos, eu tô crendo que a oração vai cobrir essa igreja. Aonde tiver gente igual cobertor, até teu carro vai entrar debaixo desse manto. Eu quero crer que esse manto é tão grande que ele vai alcançar a tua casa. Quando você passar pela porta da tua casa, tu vai sentir paz. Saiu debaixo de guerra, mas vai sentir paz. Deus está dizendo, a força do clamor vai tirar o altar dos demônios e vai fazer o anjo entrar na tua casa. O anjo vai trazer resposta. Por todos. Mas há um grupo especial que precisa de um clamor específico que Deus colocou na minha boca. Não é para todo mundo, então não faz o sonso, não faz a sonsa. Eu vou fazer um convite de oração para vir aqui no altar. Aí é para ir no altar. Eu vou lá que eu quero receber oração. Só vem se o convite atender a você, ao que eu vou falar. Ai, já tem gente saindo e vindo. Eu ainda nem falei o que é. Ouve. Eu quero orar especificamente por quem nessa noite ouviu a palavra, ambas, e quer fazer com Deus um concerto. Camila, reconheço onde estou. Pela palavra entendi por que não saí. Porque só a mão de Deus pode me tirar de lá. Tenho vivido dias difíceis, mas também estou compreendendo que não é o diabo, é Deus permitindo para que hoje eu estivesse aqui. E compreendendo tudo isso que o Espírito Santo me ajudou a compreender, que essa obra não é minha, é do Espírito Santo. Você organizou os pensamentos. E hoje você quer fazer um concerto com Deus. Você quer renovar a tua aliança, porque você já serviu ao Senhor, mas se afastou. Talvez você está aqui hoje e está afastada. Aí você diz assim, não, eu estou desviada há muitos anos. Não, você está afastada. Que raio de desviada é você que quarta noite, com um monte de balada pocando em São Paulo, a desviada. Eu vou para a casa de Deus hoje ouvir uma palavra de Deus. Tu é desviado nada. Tu é afastado e está aqui, sabe por quê?
Porque o inimigo tirou muita coisa de você, mas o temor está aqui, ó. E é noite de conserto. Se você está com saudade, Camila, eu não vou aí na frente porque eu quero ser livre dos inimigos. Eu quero ir aí na frente porque eu estou com saudade da presença. Porque eu não vou mentir para você, inimigo sempre vai ter. Vez ou outra Deus vai te dar descanso deles. Mas aposentadoria nunca, é férias. Camila, eu sinto saudade da presença. Não sinto saudade da minha cama, sinto saudade do meu sono quando eu estou com a presença. Camila, não sinto saudade do meu carro, sinto saudade do destino quando eu estou com a presença. Eu tenho saudade de Deus, Camila. E eu não quero mais ver Satanás tirando farinha com a minha cara, porque eu me sinto desautorizado a repreendê-lo, porque não sinto mais a presença de Deus. E hoje eu quero me consertar com o meu Senhor. Não importa se você está se sentindo impura ou impuro. Ah não, Camila, eu tenho problemas muito sérios, você sabe. Eu fiz alguns pactos de sangue. Você sabe o que eu penso sobre isso, né? Parece que eu ouço a voz de Deus dizendo, pergunte para ele, qual foi o sangue que ele derramou que o sangue do meu filho não pagou? Essa dívida está paga. O sangue de Jesus cobre todo o sangue que você derramou fora da aliança. Não deixe o inimigo te enganar. Então se você está aqui nessa noite e se afastou, se distanciou, e hoje você está diante de uma chance, a de retornar aos caminhos do Senhor. Então eu só estou falando agora com quem está afastado, com quem quebrou a aliança, com quem reconhece que vacilou. Camila, ninguém precisa me falar não. Posso ter perdido muita coisa, mas minha consciência eu não perdi não. Eu sei aonde eu estou e sei de onde Deus tem poder para me tirar. E Deus está dizendo, tenho mesmo. Mas esse posicionamento requer confissão. Camila, mas tem que ir aí na frente? Tem. Não é porque eu quero te expor não. Foi porque Jesus, não foi Camila, nem igreja, nem padre, nem pastor. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E a vergonha, Camila, mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha, você sabe, é passageira, mas a salvação é eterna. E não vai sobrar um midianita para tirar farinha contigo nessa terra. Não vai sobrar um gafanhoto para destruir o que é teu, principalmente tua comunhão com Deus. Eu conto um. Lagoinha orando agora, orando. Lucas, queria te pedir uma gentileza. A gente já pode fazer aquele feat com a Bela? Tem uma música que esse servo de Deus aqui traduziu aí pra gente. E essa música tem a música e a ministração. E eu falei pra ele hoje, canta inteiro. Porque tem uma parte dessa música que diz assim, olha, esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Mas essa música começa com Deus dizendo, com nós, a gente cantando, tu és poderoso. Então eu não sei no que você envolveu, no que você foi envolvido, mas se hoje você voltar para Jesus, se hoje você reatar tua amizade e tua aliança com Deus, eu não sei aonde você entrou, mas a mão de Deus está disposta a te tirar de lá. Então eu não estou chamando só para receber oração. Orar, eu vou orar por todos. Eu estou chamando quem hoje precisa confessar Jesus como Senhor. Quem se afastou e hoje quer reatar, fazer uma aliança com Ele. 1, a igreja orando. Levante a mão, ore. 2, Camila, sou eu tenho que ir aí? Tem. 2,5, vamos, coragem. 3, tira o pé do chão e vem pro altar, Confessa.